Valeu. Valeu. Queridos, vamos então entrar hoje no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Já é uma despedida dos livros de Moisés. E eu digo por mim que eu já estou sentindo saudade, viu? Os livros do Pentateuco são muito especiais. E esse livro de Deuteronômio é um livro que fecha com chave de ouro. Eu diria que, dentre os livros, é difícil dizer qual que é o mais importante, até porque a inexistência de qualquer um deles deixaria um buraco na Bíblia que faria com que muita coisa não tivesse sentido. Mas o livro de Deuteronômio é um livro muito especial. Se você ainda não leu Deuteronômio, você não conhece a Bíblia, não conhece a Bíblia. O livro de Deuteronômio é o livro que é o mais citado do Antigo Testamento no restante da Bíblia. Ele é citado em outros livros cerca de 356 vezes. Então, ele está espalhado em Salmos e vários livros, livros proféticos. Ele é citado no Novo Testamento 90 vezes. Jesus faz citação de Deuteronômio. Então, se você quer uma boa razão para ler Deuteronômio, é só lembrar que Jesus leu Deuteronômio. Então, em que Jesus ocupou o seu tempo precioso dos seus anos de vida? Ele se ocupou lendo Deuteronômio, e inclusive citou Deuteronômio para combater Satanás, naquele confronto ali do deserto, na tentação do deserto. Jesus combateu com o livro de Deuteronômio. Então, pensa num livro importante, um livro que faz diferença, não só na Bíblia, para dar coerência ao todo da Bíblia, mas faz diferença na nossa vida. Então, é um daqueles livros que nós não podemos jamais deixar de ler. Deuteronômio é um livro que fala, que vai se dirigir ao povo de Deus, aquela segunda geração. Vocês vão se lembrar que na última aula nós terminamos no livro de Números com o povo de Deus, a segunda geração, ali já à beira do Rio Jordão, perto já de Jericó, prontos para passar a terra de Canaã, para entrar e começar as suas lutas contra os povos que lá estão e habitar na terra de Canaã. Ou seja, eles começariam a desfrutar de toda a promessa de Deus na vida deles. E Moisés, então, vai preparar esta geração para aquilo que virá adiante. Então, ele vai procurar orientar, pastorear. Esse livro de Deuteronômio é quase que uma pregação de Moisés, em que ele vai lembrar vários dos mandamentos que foram dados anteriormente. Então, há muita citação dos outros livros do Pentateuco, há muita coisa que vai se repetir, sim, mas Moisés vai procurar aplicar aquilo, explicar, e vai dar uma ênfase muito grande em termos da santidade desse povo, da necessidade deles guardarem os mandamentos do Senhor, da necessidade deles não se envolverem com os ídolos, os deuses das terras onde eles vão habitar. Então, é um livro muito bonito, porque demonstra o amor de Moisés para com aquele povo. E, evidente que nesse amor de Moisés nós vemos o amor de Deus, porque Deus usou a vida de Moisés para instruir o seu povo. Então, os erros que esse povo vai realizar no futuro não foi por falta de aviso, não foi por falta de orientação, não foi por falta de instrução, né, de toda a base que eles tinham da lei. Eles sabiam claramente qual era a vontade de Deus e sabiam claramente quais seriam as consequências do seu pecado e também as consequências caso eles fossem obedientes. Então, se eles erraram lá na frente, eles erraram sabendo o que eles estavam falando. Esse livro de Moisés, Deuteronômio, ele é o principal livro teológico do Antigo Testamento. Como eu disse, há muitas referências, tanto do livro do Deuteronômio ao Pentateuco, aos outros livros do Pentateuco, quanto, na frente, livros do Antigo Testamento em referência ao livro do Deuteronômio. Ele será um livro teológico principal do Antigo Testamento. E é um livro que vai falar também muito acerca do amor a Deus, o amor ao próximo. Várias vezes ele vai repetir a necessidade de que nós amemos a Deus, e também vai falar do amor de Deus para com o seu
povo. Então, é um livro dos mais importantes. E há também nele uma profecia. Veja que o livro de Deuteronômio é um livro que vai se dividir a grosso modo, em 3 partes. Porque ele trata acerca do passado, ele vai contar um pouco da história do povo nos primeiros 4 capítulos. Depois tem um pouco também misturado aí para frente, mas principalmente nos primeiros 4 capítulos ele conta um pouco da história. Depois dos capítulos 4 em diante, da metade do capítulo 4 até o capítulo 26, serão as mais diversas leis e orientações. E no final ele fala um pouco acerca do futuro. Ele vai fazer, inclusive, profecias. E uma profecia singular do livro de Deuteronômio é quando ele aponta para um profeta. Quando Moisés diz lá no final, né, que isso está, na verdade, no capítulo 18. Ele fala acerca de um profeta semelhante a ele que vai se levantar no futuro. E durante toda a existência do povo de Israel, houve essa expectativa por esse profeta. Mesmo em João Batista, perguntaram se ele era Elias, né, ou se era o profeta. Então, havia sempre essa expectativa desse outro profeta. Mas vamos entrar no livro de Deuteronômio para nós conhecermos um pouco melhor a partir do próprio livro. Eu vou colocar aqui, compartilhando com vocês a minha tela. Vamos lá. Então, aqui do lado direito, vocês têm o esboço do Deuteronômio, e aqui nós vamos caminhar juntos. Vamos lá. Então, primeiro, veja que são 36 capítulos, mas vamos tentar dar uma acelerada aqui e conhecer esse livro. Começa, então, no capítulo 1, e o título dado a Deuteronômio, né, quando a gente chama de Deuteronômio, na verdade, esse é um título, de novo, né, da Septuaginta, é um título grego, e que diz o sentido é nomos é lei e deuteros é segundo. Né? Então, a ideia é que é a segunda promulgação da lei. É como se, na ideia do título, Moisés estivesse novamente apresentando a lei para o povo de Deus. E, em hebraico, o título desse livro é Estas são as palavras. É Devarim, palavras, porque é assim que começa o texto de Deuteronômio. Então, Moisés conta a história de Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Diazabe. Jornada de 11 dias há, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Então, é importante sempre entender que tudo que Moisés fala é repercutindo o que Deus havia mandado que ele falasse. Então, olha que interessante, no versículo 5 diz, além do Jordão, na terra de Moabe, é justamente onde a gente parou lá no livro de Números, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. Então, aqui nós temos o professor Moisés, procurando explicar a lei. Veja que Moisés é a figura mais completa do Antigo Testamento. Ninguém supera Moisés. Moisés foi, aqui, né, foi um professor explicando a lei. Moisés foi um pastor de ovelhas que cuidou daquele povo durante os 40 anos de peregrinação. Moisés foi um sacerdote, orou, intercedeu pelo povo. Moisés foi um profeta, porque também apontou para aquilo que iria acontecer no futuro. Moisés foi um juiz, então ele exerceu os ofícios de Cristo. Ele foi juiz, ele foi rei, porque ele governou, ele foi a pessoa principal que dirigiu esse povo através do deserto, e ele foi sacerdote também, na medida em que intercedeu pelo povo, falava com Deus, e também preparou para que houvesse para que a tribo de Levi, especialmente por Arão, houvesse ali um sacerdócio no meio do povo de Deus. Então, e além de tudo isso, Moisés foi um escritor, e como escritor também foi um poeta, escreveu cânticos também de louvor a Deus, vimos isso já no outro livro de Êxodo, também vamos ver aqui no final do livro de Deuteronômio. Então, ninguém supera Moisés naquilo que ele foi e representou na sua obra.
Então, aqui ele vai mostrar-se como um professor e como professor, um pastor também de ovelhas. Então, eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então, sempre ressaltando essa aliança de Deus com Abraão, que vai ser repetida em Isaque e Jacó. Então, Deus cumpre a sua palavra. Possuí a terra. Ou seja, para vocês basta que entrem, o Senhor estará adiante de vós. Bom, eu quero ressaltando, no meio do caminho, alguns textos que são importantes para a nossa compreensão e também para a aplicação. Veja, no versículo 17 do capítulo 1, ele diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Veja, isso ele está falando para os juízes. Então, você vai ver aqui no livro de Deuteronômio que esse livro é como se fosse uma constituição de um país teocrata. Então, um país dirigido por Deus, então ele tem a sua constituição dada por Deus. E essa constituição, ela vai envolver, no livro de Deuteronômio, os juízes, os reis e os sacerdotes, que são as três classes principais de autoridades do povo. E aí, olha o que Deus fala para os juízes: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, no caso, e eu a ouvirei. Então, nós temos aqui a palavra de Moisés. Moisés, ele foi como que o Supremo Tribunal Federal, então ele só tratava das causas muito complicadas. Lá na frente do livro de Deuteronômio, nós vamos ver que determinadas causas deveriam ser, por tão difíceis, levadas também para os sacerdotes tratarem isto, certamente em oração. Então, existia um Supremo Tribunal Federal aí, constituído por Deus, e menos complicado, evidentemente, do que o que nós temos hoje. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. E a gente pensar que aquele caminho que eles fariam do Sinai até Cades Barneia e de lá para entrar na Terra Prometida, levaria apenas 11 dias a pé, e levaram 40 anos no meio daquele deserto por conta da rebelião deles contra Deus. Muito bem, então ele está aqui recontando aquela história que aconteceu, olha só, lá em Números capítulo 13, o relatório dos espias que foi recebido com incredulidade. O Senhor vosso Deus, veja o que ele disse, não vos espanteis, nem os temais, porque houve medo. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Então, Deus já deu provas, ele vai estar adiante de vós, é ele que vai pelejar por vós. Então, não devemos temer o inimigo, porque Deus está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, veio o castigo de Deus sobre esse povo, que passou aquela primeira geração, ela acabou se esvaindo no deserto, morrendo no deserto. Bom, capítulo 2, a jornada de Cádiz até Zered. Então, Deus mandando que eles passassem pelo meio do povo. E olha que importante: ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, os filhos de Esaú. Veja que eles passaram, vocês devem se lembrar, pela terra de Edom, e eles não entraram em confronto com Edom. Na verdade, eles pediram para passar pelo meio da terra dos edomitas, que são esses filhos de Esaú, mas eles não permitiram. E aí eles tiveram que dar toda uma volta para não confrontar com eles. Isso foi a orientação de Deus. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé. Mas o importante é perceber que Deus iria colocar medo neles. Então, isso vinha de Deus. Por isso, o povo não deveria temer que eles não poderiam enfrentar aqueles povos da terra de Canaã. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então, a gente também deve se lembrar desse Deus na nossa vida.
um Deus que sabe que nós andamos por esse grande deserto. Talvez o nosso deserto seja esse momento, pelo menos um deserto no sentido das certezas do que virá adiante, mas o que o texto está dizendo para aquele povo se aplica a nós. O Senhor sabe que andas por este grande deserto. Talvez uma frase que a gente deveria guardar no nosso coração para enfrentar as dificuldades da vida. Né? O Senhor teu Deus esteve contigo, ou seja, Ele está conosco, e coisa nenhuma te faltou. Olha só, lembra lá do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Então, Deus está aqui lembrando através de Moisés que nada lhes faltou durante aqueles 40 anos no deserto. Foram 38 anos até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial como o Senhor lhes jurara. Então, nesses 38 anos, toda aquela primeira geração pereceu. Gente, é muita gente. A gente pensa aí em mais de 1 milhão de pessoas que morreram no meio do deserto. Então, esta nova geração, eles têm isso muito claro na cabeça deles. Foram muitas sepulturas, muita gente morrendo. Faça um cálculo que daria cerca de 80 pessoas morrendo todos os dias. É claro que não foi exatamente dentro dessa regularidade, mas imagine muita gente morrendo pelo deserto, sendo enterrada, ou seja, a ideia de que o salário do pecado é a morte. Então, aquela nova geração acompanhou isso de perto, viu a primeira geração partindo. Eram pais, eram tios, eram parentes, todos eles se foram, e agora você tem uma nova geração, novinha em folha, uma geração que, diferente da primeira, não havia convivido com os ídolos egípcios. Então, essa nova geração cresceu ali no meio do deserto, mas estavam também sujeitas à idolatria que cercavam todas as nações ao seu redor. Muito bem, mas vamos dar sequência. É interessante ele dizer aqui que eles não deveriam se mexer com os amonitas. Você lembra quem eram os amonitas? Os amonitas eram filhos de Ló, né? Tanto os moabitas quanto os amonitas, mas em relação aos amonitas, o mandamento é que não mexesse com eles. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, Deus estava dando ali a certeza para eles de que eles não teriam problemas ao enfrentar aqueles povos diante deles. Bom, seguindo aqui, deixa só o meu computador voltar, pronto. Então, vamos dar uma caminhada um pouco mais rápida, em razão do nosso tempo, né? Mas olha como é gostoso ler. Gente, os primeiros capítulos de Deuteronômio são maravilhosos. Então, você tem toda essa recuperação, revisão da história, e nós temos também, a partir do capítulo 4, uma série de advertências, e esse capítulo 4 até o capítulo 6, 7, 8 são maravilhosos. Veja, capítulo 4, exortações de obediência ao povo. Então, veja, a primeira, versículo 2, primeiro, eu queria ressaltar aqui no versículo 1, o ouve. A gente vai ter essa expressão em alguns momentos, Deuteronômio. O capítulo 6 vai ser uma marca do capítulo 6, que é também um capítulo-chave do Deuteronômio. A gente vai chegar lá. Mas esse ouve, né? Ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então, esta mesma mensagem, ela vai ter repercussão lá no livro de Apocalipse, quando no capítulo 22 é dito que serão acrescentados flagelos, os flagelos de Apocalipse na vida da pessoa que tirar alguma coisa ou acrescentar algo à palavra de Deus. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Então, ela deve ser apresentada de forma pura. Como isso tem importância para os pregadores da palavra dos dias de hoje, não é? Porque quanta coisa é acrescentada, mudada, alterada daquilo que Deus diz. Segundo, olha, eis que vos tenho ensinado os estatutos, tal, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Não é? Por quê? Porque eles têm no coração a sabedoria de Deus. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus,
todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Gente, ele está desafiando. Que nação tem um Deus como o Senhor? Que nação tem uma lei tão justa quanto a lei de Deus? E este mesmo desafio continua existindo hoje. E a pergunta é: qual? Qual a nação? Qual é a lei que seja mais justa do que essa? Não, absolutamente. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem de teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, é interessante, né? Guarda-te. Ele está dando aqui uma ênfase muito forte, porque Moisés, passados esses 40 anos com o povo, ele sabe do que o povo é capaz. Ele sabe que esse povo tem um coração transviado. Ele sabe que esse povo é um povo de memória curta, né? E o pecado faz isso conosco. A gente se esquece rápido do que Deus é, do que Ele tem feito. Basta enfrentarmos um desafio que nós, muitas vezes, temos a nossa fé abalada. Então, não te esqueças, não te esqueças. Versículo 10, olha, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, lá em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias, que na terra viver e as ensinarás aos seus filhos. Então, a importância de não apenas não esquecer, mas ensinar os filhos e os filhos de teus filhos, e as farás saber. Então, a importância aqui, veja aqui que ele vai chegar no crescendo, no capítulo 6. Então, o Senhor vos falou no meio do fogo. Então, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, olhando o sol, a lua, a estrela, tudo que há nos céus, né? E seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, para isso que serviu o livro de Gênesis, para mostrar que essas coisas foram criadas por Deus. Elas não são deuses em si, como os outros povos entendem, mas são criação de Deus. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor. Quando a gente participa da ceia do Senhor, da qual nós temos hoje, né, sentido tanta falta, saudade mesmo, é para isso, para não nos esquecermos da aliança do Senhor. Olha que versículo maravilhoso. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Olha, essa mensagem, ela vai ser repercutida lá em Hebreus capítulo 12, quando ele vai dizer exatamente isso. Olha aqui no finalzinho, né? Capítulo 12 de Hebreus, que ele diz lá, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, que nós sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Opa, vamos voltar aqui. Então, veja que Deus está... Opa, vamos voltar aqui, pronto. Veja que Deus está aqui orientando o seu povo. Então, de uma forma direta, como se fosse um pastor pregando ali, exortando. E aí nós temos aqui, ainda no capítulo 4, né, uma promessa, o Senhor teu Deus te achará, olha só, de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha que versículo lindo, e que nos lembra de um outro versículo. Qual? Pensa aqui, 29, é o versículo 4, o capítulo 4, versículo 29, que nos leva a Jeremias, capítulo 29. E lá em Jeremias, capítulo 29, nós temos esta palavra no versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Olha que coisa linda. E está aqui, no capítulo 4, versículo 29 de Deuteronômio. O Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Essa é a razão, não é porque vocês sejam nada excepcionais, mas Deus é misericordioso, nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então Deus é fiel, Deus é fiel. A gente pode cantar o hino 32, tu és fiel, Senhor, porque de fato Ele é fiel. E aqui Ele está novamente lembrando o povo disso. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então essa vai ser a mensagem central do livro de Deuteronômio. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti,
e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então, quantas advertências, né, esse capítulo traz para o povo saber e não se desviar do Senhor. Bom, e aqui no capítulo 5, vamos ver aqui, capítulo 4 ainda, né? Nós começamos o segundo discurso de Moisés. São 4 discursos, e aqui começa o segundo discurso. O primeiro é o mais curtinho, creio que o segundo seja o mais longo. Então, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Então, aqui você pode chamar de lei mosaica, a lei que Moisés propôs. E aí ele vai começar nestas leis, repetindo os 10 mandamentos, que são a base de toda a lei. Na verdade, os 10 mandamentos não são toda a lei, mas ele constrói a base de toda a lei na adoração a Deus, que é a relação nossa com Deus, e na nossa relação de uns para com os outros. Então, ele vai repetir toda a lei, da maneira como foi apresentada em Êxodo, capítulo 20, honra teu pai e tua mãe, todas as coisas estão ali apresentadas. Queridos, eu vou ter que segurar um pouquinho a questão das perguntas, me perdoem, porque o texto é longo e eu tenho uma longa caminhada aqui pelo deserto. Então, vou pedir para vocês esta gentileza e paciência comigo, mas no final, se houver tempo, a gente pode fazer uma pergunta ou ter uma participação, tá bom? Me perdoe, irmãos. Bom, ok, então, Deus, mediador entre Deus, Moisés, aliás, mediador entre Deus e o povo. Veja que Moisés assume um papel que é o de Cristo lá na frente. Então, Moisés foi um tipo de Cristo como mediador, ele que falava de Deus para o povo e levava a intercessão do povo diante de Deus. A experiência que ele colocou aqui, né? Hoje vimos que Deus fala com o homem e esse permanece vivo. Então, Deus é um Deus de misericórdia, porque a nossa percepção é que morreríamos. É a mesma percepção de Isaías, quando esteve diante do trono de Deus, né? A percepção dele é, ai de mim, né? Estou perdido, sou um homem puro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, a percepção é de que qualquer um que adentre a presença de Deus morrerá. E aí ele fala, hoje vimos que Deus fala com o homem e esse permanece vivo, porque a intenção de Deus não é matar o homem, Deus é um Deus de vida. Bom, cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, tal. Então, novamente, a mesma repetição, para que bem vos suceda e prolongareis os dias na terra. Agora, o capítulo 6 de Deuteronômio, é um capítulo chave, é um capítulo essencial, é o texto, olha, de novo, ouve, ó Israel. Esse ouve, em hebraico, é o Shema, ou Shema, e é um texto muito conhecido, e da parte dos judeus até hoje, é uma oração que se faz todos os dias. Aliás, creio que mais de uma vez ao dia. E é onde é apresentado aqui uma ordem para amarmos a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, tudo que há em ti, seja amor a Deus. Ouve, Israel. Veja, aqui ele nos ensina que a questão do cumprimento das leis que vão ser e já foram apresentadas é por amor a Deus, não é por uma questão apenas de respeito, de medo, de reverência, não é apenas uma questão legal ou legalista, mas é uma questão de amor. Então, o que vai manter o povo de Deus na linha é o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma e força. E também a necessidade, veja que ele já falou no capítulo 4, mas ele repete que a necessidade de falar aos filhos, de transmitir aos filhos, e aqui ele diz, tu as inculcarás a teus filhos. E é interessante que o que Moisés está fazendo com os filhos, ali os filhos espirituais do deserto, é inculcando neles, porque ele repete várias vezes. E a gente vê que a Bíblia não tem pudor em repetir-se várias vezes, porque é preciso inculcar estas verdades em nós. Então, quando você lê toda a Bíblia, você vai ler 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a mesma ordem da parte de Deus, muitas vezes, mas isso é Deus inculcando aos seus filhos. Então, ele manda que façamos isso com os nossos filhos. E delas falarás assentado, andando, deitado, ao levantar-te. Então, em todas as situações do dia, você fala da palavra de Deus. Então, isso mostra a importância central dessa palavra para a manutenção desse povo no deserto e das nossas vidas também. Pense que nós somos esse povo no deserto, porque hoje nós estamos peregrinando em direção à nossa terra prometida. O nosso lugar não é aqui. Nós somos
forasteiros, não é? Tem até um hino que a gente canta e fala isso. Então, nós somos forasteiros, em terra estranha estou. Então, a gente aguarda a pátria celestial. E enquanto estivermos caminhando aqui, temos que ter um apego à palavra, e o texto fala aqui, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É um exagero mesmo, né? Dizer que você vai atar como sinal na tua mão, frontal nos olhos, escreve nos umbrais, ou seja, em toda parte a palavra tem que estar impregnada na nossa vida. Os judeus, inclusive, levam isso ao pé da letra e amarram, né, trechos da palavra, põe na testa, amarra aqui no braço, tal, para tentar fazer o cumprimento desse texto de forma literal. Mas o que Deus quer é que a palavra esteja na nossa mão, nas nossas ações, frontal entre os nossos olhos, para lermos a realidade de acordo com a palavra e também seja uma marca da nossa casa. Então, esse texto aqui, ele é central para todo o livro de Deuteronômio. Bom, guarda-te para que não esqueças o Senhor. Parece que alguma coisa em nós que nos faz querer esquecer o Senhor. De fato, o pecado é isso, a gente esquece do Senhor e dá lugar à nossa carne, à voz do mundo ou do diabo. Então, guarda-te e não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa do Senhor, da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Bom, vamos continuando. Sempre o texto de Deuteronômio faz lembrança ao passado e é importante que a gente lembre de onde nós saímos para que não queiramos voltar para lá. E aí, nos capítulos seguintes, nós temos essas admoestações contra a infidelidade. Veja que ele já está preparando o povo para habitar num lugar tomado por outros povos pagãos, e aqui ele faz menção aos heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E vocês vão entrar no meio delas. O que ele diz? Totalmente as destruirás. Totalmente as destruirás. E a gente fala, puxa, mas isso parece ser tão drástico, isso parece ser tão violento, mas Deus sabia o que estava fazendo, né? E Deus sabia do que aquele povo era capaz. Havia dois fatores aí importantes. O alto poder de contágio do pecado daquelas nações para com a nação que era povo de Deus, a nação que tinha uma missão de abençoar todas as famílias da terra, em todas as eras, né, chegando até os nossos dias, através da vinda do Senhor Jesus, e todo o poder. Então, Deus sabia dessa identidade do seu povo, da fragilidade desse povo, do poder que o inimigo tem de destruir e querer destruir o seu povo. Nós vimos já as tentativas que aconteceram anteriores, né, lá em Números. Balaão, ele teve duas formas de tentar destruir o povo. A primeira foi tentando amaldiçoar e Deus transformou em bênção. Depois, ele deu a ideia para o rei Balaque, de Moabe, que eles introduzissem mulheres no meio do povo para fazer com que os homens se prostituíssem e passassem a adorar os deuses moabitas, a Baal Peor. Né? E isso aconteceu. Então, Deus sabia o poder que aquelas nações tinham de destruição. Por isso, Deus não as poupou, e Deus também não as poupou porque já havia atingido a medida da iniquidade. Então, Deus usaria o seu próprio povo para castigar essas nações e destruí-las por causa da iniquidade delas. Mas o ponto é que ele fala, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Então, Deus queria um povo santo, e santo é separado. Eu não quero que vocês se misturem. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Veja que essa realidade, ela continua sendo real, né? Para não querer aqui ficar sendo redundante, mas isso ainda acontece nos nossos dias, mesmo por conta dessas alianças, e muitas vezes alianças de casamento, desviando o povo de Deus. Por quê? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava
e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Gente, que lindo isso. Tu és povo santo, né? Minha propriedade, não porque vocês fossem qualquer coisa, né? Porque eu aqui decidi tornar vocês. Então, ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar. Se vocês cumprirem os mandamentos, abençoará os teus filhos, o fruto da terra, o teu cereal, a cria das tuas vacas, ovelhas, na terra que sob juramento Deus prometeu aos teus pais. Essas nações são mais numerosas do que eu, né? Se vocês disserem isso no coração, como poderei desapossá-las? Deus diz, delas não tenha temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, os sinais e maravilhas, a mão poderosa, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temeis. Versículo 21, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Olha aí, gente, um versículo para você guardar na memória, levar, botar na geladeira. Não te espantes diante deles. Deles quem? Do mundo, de todas as coisas que podem nos assustar, porque o Senhor Deus está no meio de ti. Tem até uma musiquinha assim, né? Senhor Deus está no meio de ti. Então, tirado aqui do livro de Deuteronômio. Deus grande e temível. Bom, seguindo aqui, a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Olha aqui que texto bonito. E, em vários sentidos, né? Olha, recordar-te-ás, sempre é lembrança, lembrança, lembrança. O que o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor? Para lembrança, recordação, para memória, fazer isso em memória de mim, porque Ele sabe a nossa capacidade de esquecer. Então, a nova aliança em Cristo, assim como a aliança aqui do Antigo Testamento, ela sempre busca o resgate da memória. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para, veja, te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, Deus estava por trás das dificuldades ali. Por quê? Porque as dificuldades fariam com que viesse à tona aquilo que estava no coração. Ele te humilhou e te deixou ter fome naqueles momentos lá em que eles ficaram murmurando. Mas esse mesmo Deus te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Olha aqui, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quem é que citou esse texto? Foi o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, quando ele estava confrontando com o diabo. Então ele usou essa palavra de Deuteronômio. Né? O diabo queria que ele comesse lá do pão, transformasse pedras em pães. Ele disse, olha aqui, diabo, não só de pão verá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Bom, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Gente, tanta coisa aqui, né? Se a gente pudesse passar aqui o dia inteiro em Deuteronômio, nós passamos, porque para mim, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, é o livro de Deuteronômio. Então, guarda-te, não te esqueças do Senhor. E não digas também no seu coração, foi a minha força e o poder do meu braço que me adquiriram essas riquezas. Interessante que Josué, lá na frente, vai repetir essa mesma orientação, essa exortação, né? Não pense que foram vocês que conseguiram alguma coisa, foi Deus, por isso que a gente tem que se humilhar todo dia diante de Deus. Até o pão com margarina que a gente come, nós temos que dizer, Senhor, obrigado, que foi o Senhor que me deu essa oportunidade, possibilidade. Não fui eu, né? Não fomos nós, mas foi o Senhor. Capítulo 9, de novo, olha, ouve, ó Israel. Então, Shema aqui aparece no 4, no 6, no 9, é algo que Deus está dizendo, ouve, ó Israel. E aí ele também diz para nós, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouve, ó Israel. E aqui de novo ele repete, né? Olha, Israel, não é por causa da tua justiça, viu? Não é por causa da tua justiça, mas nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações. Então, vou castigá-las, lançá-las de diante de ti. Olha, Israel, não é por causa da tua justiça, porque tu és povo de dura cerviz. Tu provocaste a ira o Senhor. Tu provocaste a ira o Senhor lá em Horebe. Então, a gente pode dizer que Deus não tem essa, vamos dizer assim, Deus não passa pano, né? Ele sabe do que o povo fez,
e ele está deixando muito claro isso. Olha, tu és povo de dura cerviz. Então, vamos lembrar quem que nós somos. Nós também não somos essa coisinha tão bacaninha, né? Nós todos somos pecadores, somos terríveis. Aqui Moisés vai dizer, eu estive prostrado diante do Senhor, né, porque temia a ira do Senhor contra vós, mas o Senhor me ouviu. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então, deixando isso claro, prostrei-me perante o Senhor e estive prostrado diante dele. Bom, ele aqui ainda está contando a história. E aqui o resumo da lei. Agora, pois, capítulo 10, o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Depois essa mesma expressão vai ser usada mais à frente no Salmo 24, né? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo, né, e os que nele há, pertencem a Deus. Então, aqui você tem um resumo da lei no capítulo número 10. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez destas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e juízos e mandamentos. Então, veja quantas vezes Moisés faz uso dessa expressão da necessidade de guardar. Veja aqui no capítulo 11, a repetição do capítulo 6. Ponde essas palavras no coração, atai-as por sinal na vossa mão, que sejam frontal entre os vossos olhos, ensinai aos vossos filhos, falando deles assentado, andando, deitando, levantando-vos. Então, capítulo 11, mesma coisa do capítulo 6. Escrevei-os nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. E a bênção e a maldição, essa é chamada da liturgia da bênção e da maldição, que ele vai repetir também no final do livro, que é o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Você tem aqui, né, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então, é como se eles, passando no meio de dois montes, fosse utilizar essa ilustração. Olha, o monte aqui da direita, o Monte Gerizim, vai ser o Monte da Bênção, e o outro vai representar a maldição. Então, é para que o povo pudesse, não se esquecesse. Foi um recurso utilizado para o povo não se esquecer de que teriam a bênção, no caso obedecessem, ou a maldição, caso desobedecessem. O lugar do culto verdadeiro era o lugar que Deus determinaria. Então, uma coisa importante para a unidade de todas as tribos é não construa um lugar de adoração diferente daquele que Deus definiu. Não construa um templo, um tabernáculo, cada tribo fazer o seu... Não, nós temos um lugar e aquele lugar é onde Deus escolheu. Não é o lugar onde cada um vai escolher. Isso era muito importante. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno. Sobre não comer com sangue, já falamos um pouco antes, né? Vamos lá, no capítulo 13, está falando ainda sobre a idolatria. Então, aquele profeta, né, ou sonhador, que vier com a ideia de tentar levar as pessoas à adoração após outros deuses, olha, não existe perdão assim, humano para eles, não existe um tratamento menos do que a própria morte. Esse profeta, o sonhador, será morto. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Qualquer um que chame, né? Vamos e sirvamos a outros deuses. Então, esse tipo de pessoas não concordarás, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Apedrejá-lo-ás até que morra. Então, era uma morte terrível para esses que tentam apartar do Senhor teu Deus que te tirou da terra de Egito. O mal precisava ser eliminado completamente, não poderia permanecer no meio do povo, que Deus sabia da condição desse povo. Então, olha aqui, capítulo 14, a gente fala às vezes, né, sobre, pode ou não pode fazer tatuagem. Então, o texto que é utilizado para dizer que não pode fazer tatuagem é esse do capítulo 14 de Deuteronômio. Só que esse texto, ele não fala nada sobre tatuagem no sentido
que nós temos hoje. O que ele diz aqui, olha, filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes. Seria marcas assim com facas, né? E isso era típico da adoração aos deuses pagãos daquela época. Nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Então, isso remetia a essa, seja adoração, ou seja, tentar, né, falar com os mortos. Então, eram coisas ocultistas que existiam naqueles dias, e disso Deus queria distância, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Então, a gente lembra aqui, Pedro, quando fala lá, não é, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. De onde que Pedro tirou isso? Tirou do Antigo Testamento, aqui também do livro de Deuteronômio. Sobre os animais, isso nós já lemos antes, no livro de Levítico, ele repete, sobre os dízimos também. O ano da remissão era o ano de perdão. Ao fim de cada 7 anos, todo mundo estava livre das dívidas, e para que não haja entre ti pobre. Olha que interessante, para que entre ti não haja pobre, pessoas que tenham entrado em dívida, não consigam pagar e fiquem naquela situação eternamente. Pois o Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá por herança. Olha que interessante, o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestará a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. O texto aqui, a gente vai comentar isso aqui no culto, mas passando aqui rapidamente, olha, quando entre ti houver algum pobre, entre teus irmãos, em alguma das tuas cidades, o que você vai fazer? Não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Dizem que os judeus praticam isso até hoje, até porque você não deve conhecer nenhum judeu pobre. Não é interessante? A gente não conhece nenhum judeu assim andarilho nas ruas, pelo menos eu não conheço. E é muito difícil encontrar, porque há uma ajuda mútua como nação muito grande, e são, de fato, uma nação muito próspera até hoje. E a base está aqui, na lei de Moisés. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. No sentido amplo, é verdade. A orientação de Deus, inclusive, para que eles cuidassem dos estrangeiros que viessem para o meio deles, deixando cair, né, os sabugos lá de milho e trigo, que ficasse para trás, deixa para o pobre, deixa para o estrangeiro. Então, livremente abrirás a mão para o teu irmão. Então, é uma lei social também aqui. Nós temos uma lei, uma constituição que ampara o pobre, né, que as pessoas que estão em necessidade. Leis acerca dos servos, a gente não dá para falar isso, mas temos aqui a CLT, né, mosaica, como tratar a relação patrão e servo. Sobre os primogênitos do gado, as festas judeus, a gente já viu aqui a Páscoa, o Pentecoste. A gente espera que ninguém fique tonto, né? Estou passando aqui rápido os textos, mas... E aqui, olha, deveres dos juízes. Então, agora voltado à classe dos juízes. Não torcerás a justiça. Você lembra que lá no iniciozinho de Deuteronômio ele falou, né, para os juízes. De novo, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirá somente a justiça. Acho que era uma frase para colocar ali no Supremo Tribunal Federal, né? A justiça seguirá somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, aqui, Deus queria que a justiça fosse realizada. O castigo da idolatria, e olha que interessante, que a idolatria, como nós já vimos, era punida com a morte. Deus não tolerava a idolatria de jeito nenhum, nem quem pregasse idolatria. Mas havia um cuidado aqui, isso aqui é para os juízes. Olha, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então, era o cuidado para que não houvesse falsa testemunha, ou não houvesse um julgamento precipitado. Então, uma testemunha sozinha não vale, 2 ou 3, sim. Então, isso vai ser aplicado durante todo o Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, quando se trata, por exemplo, quando Pedro fala sobre denúncias contra um presbítero. Então, tem que haver aí 2 ou 3 testemunhas, ok? Para isto. Bom, quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, um assunto de homicídio, por exemplo,
violência, uma coisa que está difícil de desvendar. Então, virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Então, vocês vão inquiri-los e eles te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem. Então, tanto o sacerdote quanto o juiz, eles se uniam em questões que eram difíceis, e todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. E aí, a eleição dos deveres de um rei. É interessante porque o texto fala que quando vocês entrarem na terra, e disseres, né, estabelecerei sobre mim um rei. Então, há uma profecia aqui acerca do futuro. Deus não estava dizendo, estabeleça um rei. Ele está dizendo, quando vocês disserem, estabeleça um rei, como todas as nações se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. E foi o que aconteceu, né? No período de Samuel, o povo pediu um rei, Deus se entristeceu, Samuel se entristeceu, porque é como se eles quisessem simplesmente copiar as nações ao seu redor e não confiar tão somente em Deus, mas ainda assim a lei já estava prevendo esse caso e disse que Deus iria escolher, e de fato Deus escolheu Saul para ser esse rei. Mas olha que interessante que diz aqui, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos, no meio de Israel. Olha que texto maravilhoso. Ou seja, haverá um rei, mas esse rei deverá ler todos os dias da sua vida o livro da lei, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus. O que Deus falou para Josué, hein? Quando começa o próximo livro, né? No início, lá no capítulo 1, Deus fala a Josué para o quê? Ler o livro da lei todos os dias da sua vida. Ele seria um governante do povo, estaria indo adiante, um general, né, do exército do povo de Deus, então ele deveria ler todos os dias, para que ele não se apartasse nem para a direita e nem para a esquerda, e para que, ele diz, para que o coração não se eleve sobre os seus irmãos, porque numa posição de rei, né, ele pode começar a se achar alguma coisa, mas para que ele não se eleve o coração, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que se prolongue os dias do seu reino. Então, isso era uma palavra para o rei, de total importância. Bom, sobre as heranças, quanto os adivinhos e feiticeiros, Deus não tolerava nem um adivinho e nem um feiticeiro, adivinhador, prognosticador, agoureiro, nem feiticeiro, encantador, necromante, mágico, quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e a abominação é lançada para fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. E a promessa aqui no capítulo 18, de um profeta. Eu até sublinhei aqui, ó, grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então entende-se que esse o profeta aqui seja um prenúncio, né, uma profecia acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, que cumpre este papel de forma perfeita como o profeta. Mas cuidado, né, que o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, então esse será morto. Então não há tolerância para com aqueles que tentam desviar o povo da verdade. Ok? Bom, as cidades de refúgio, é interessante isso aqui, mas não dá tempo da gente comentar, a gente já está já estouramos aqui o nosso tempo, então vamos tentar resumir aqui essa ideia. E você tem aqui, de novo, né, a lei do talião, não olharás por piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que é isso? Na verdade, esta instrução não é para as pessoas comuns,
esta instrução era para os juízes. Eles é que deveriam aplicar a lei de forma proporcional e não desproporcional. Existe no coração humano sempre um desejo de vingança, e a vingança sempre é desproporcional, né? Tanto naquilo que parte do coração, quanto na forma de aplicação. Então, o sujeito pisou no seu pé, é como Lameque, né? Então, eu mato ele porque ele me insultou. Mas, para os juízes, deveria haver uma régua, e essa régua era uma régua da proporcionalidade da aplicação da pena. Interessante, porque isso até hoje, né, existe como um fundamento da lei. É a dosificação, né, da pena. Ou seja, vamos tentar aplicar uma pena que seja proporcional ao crime, ao dano, aquilo que foi cometido. A gente vai terminar aqui no capítulo 20. Ele diz aqui: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Então, aquela ideia, não se impressione com o que os seus olhos veem. Gente, isso aqui é um chamado à nossa fé. A gente se impressiona, tanto no sentido, às vezes, do mundo, né? O mundo apresenta tantas coisas grandes, status, poder, brilho, a próprio consumismo, né? Quando você vai em alguns lugares, aquilo enche os seus olhos, mas nós devemos ter cuidado com os nossos olhos. Primeiro, no contexto aqui, do que nós estamos lendo, para não ficar com medo do poder que o inimigo, que o mundo tem, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Então, essa é a grande verdade desse texto. E também não devemos nos levar pela atração do mundo, justamente porque o Senhor está conosco. Não devemos seguir após aquilo que o mundo nos apresenta como motivo para a nossa felicidade. Vosso Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Onde é que a gente viu isso de forma mais clara do que em Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó, né? Chegaremos lá. Mas é Deus quem vai convosco a pelejar por vós. Por isso, aquele povo, quando se deslocava de um lugar para o outro, quem ia adiante? Era a arca de Deus. Ou seja, Deus está diante de vós. É Ele quem vai dirigi-los, direcioná-los, né? Vai dar o norte aí para vocês, e Ele é quem vai pelejar por vós para vos salvar. Gente, isso é de uma tranquilidade para o nosso coração maravilhosa. Mas uma coisa importante aqui para a guerra, olha, qual é o homem medroso de coração tímido? Vai embora, vai para casa, né? Vai lá para sua cama, vai cuidar dos bichinhos, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Vocês lembram lá do livro de Números que as murmurações, elas são contagiosas. Um começa com medo, não vai dar certo, não vai dar certo, e essa síndrome da hiena, né? Não vai dar certo e tal. Isso é contagioso, vai pegando as pessoas e tal. Então, olha o que ele diz aqui sobre a guerra. Se você tiver um homem medroso, fica em casa. Não, vai para casa, vai fazer alguma tarefa doméstica lá, mas não vai para o meio da guerra, porque você vai derreter, né? Você vai contaminar o coração dos seus irmãos. Então, isso deve servir também na igreja. A gente tem problemas, tem dificuldades, todos nós somos pessoas falhas, mas cuidado com as críticas, cuidado com a maneira como você enxerga as dificuldades, procure sempre transmitir aos seus irmãos coragem, força, confiança no Senhor, é Deus que está adiante. Você tem ouvido aqui, né, as palavras de Moisés, nenhuma delas é no sentido, olha, cuidado, gente, é muito difícil, olha, vai ser perigoso e não sei o quê, não. As palavras de Moisés são todas no sentido de animar esse povo. Diz, olha, vocês vão encontrar povos assim, mas Deus vai colocar temor no coração deles. Vocês vão encontrar dificuldades, mas Deus estará diante de vocês e tal. Então, isso deve ser também a nossa maneira de ser. Quanto mais a gente lê a palavra, meus queridos, mais ela vai formatando nosso coração e a nossa boca também, porque a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que a gente precisa ler e reler e ser impregnado desse espírito gostoso, bom, que faz bem às pessoas, que faz bem ao nosso coração, que é um espírito otimista, porque é um espírito de alguém que confia no Senhor e não tem medo da realidade ao seu redor. Então, olha quanto isso nos ajuda, inclusive nos nossos momentos que vivemos hoje, né? Vivemos momentos difíceis, mas quem é que está conosco? O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Queridos, eu tinha um plano maior aqui para Deuteronômio, mas é tanta coisa boa, gente, que eu não queria ter simplesmente deixado passar para trás,
que a gente vai encerrar aqui no meio, praticamente no meio do livro, para continuarmos na semana que vem, tá? E que Deus, assim, nos ajude a aprender e especialmente a aplicar esse texto da palavra. Faço aí um desafio para os irmãos que não leram ainda Deuteronômio, que o leiam. Quem sabe essa semana, para na semana que vem, na continuidade, você possa aprender também conosco, tá bom? Que Deus os abençoe, amados.